Olá pessoal, bem-vindos ao canal Hernandes Carvalho Lab. Meu nome é João Rodolfo, eu sou aluno de doutorado em Biologia Celular Estrutural. Nossa videoaula de hoje é sobre hidrogenossomos, que são organelas que produzem ATP e hidrogênio molecular. Eles são encontrados em uma variedade de organismos de vida livre e parasitos que ocupam ambientes pobres em oxigênio, como por exemplo organismos de vida livre que vivem em fundos de lagos e oceanos, assim como protozoários e fungos que habitam o rumen de diversos mamíferos. Inicialmente, os hidrogenossomos foram descritos como organelas envoltas por uma única membrana. Entretanto, estudos posteriores revelaram que, assim como as mitocôndrias, eles também possuem duas membranas, porém muito próximas. Por isso, somente uma ótima fixação que permite que ambas as membranas sejam visualizadas separadamente. Neste corte ultrafino de tricomonas, parasito do trato urogenital de bovinos, podemos observar o núcleo no centro da célula, sinalizado pela letra N, e os hidrogenossomos, marcados pela letra H, dispostos próximos a partículas de glicogênio, que são essas partículas mais eletrondensas. Nesta outra imagem, B, em aumento maior, podemos observar a dupla membrana claramente visível na ponta da seta, assim como uma vesícula periférica achatada sinalizada pelo asterisco. Essa vesícula periférica, geralmente achatada, possui propriedades de acumular cálcio, como marcada na imagem B, enquanto nessa outra imagem C, a vesícula encontra-se desprovida de reação para cálcio. Ademais, ela pode variar enormemente de tamanho e corresponde em média a 8,6% do volume da organela. Alguns hidrogenossomos podem apresentar uma ou mais dessas vesículas periféricas. Elas apresentam um tamanho variado e proporcional à quantidade de cátions a serem estocados, contendo altos níveis de magnésio, cálcio e fósforo. Além disso, a membrana que envolve esse compartimento, que também é dupla, apresenta a marcação WGA, lectina que reconhece o carboidrato terminal N-acetilglicosamina. Como essa marcação não é encontrada no restante da organela, sugere-se que há uma especificidade de domínios de membrana nessa subestrutura. Nesta outra imagem de criofratura, observa-se o complexo de Golgi destacado pela letra G, assim como os hidrogenossomos marcados pela letra H e a distribuição de partículas intramembranosas em suas membranas, principalmente na membrana interna, assim como ocorre nas mitocôndrias. Ainda nessa micrografia, podemos observar pela indicação da cabeça de seta a presença de protrusões em alguns deles, as quais devem corresponder a momentos de incorporação de novos sistemas de membrana para crescimento e futura divisão da célula. Pois bem, conhecemos os aspectos estruturais dos hidrogenossomos, mas enquanto ao seu papel funcional, no início dessa videoaula eu disse que os hidrogenossomos produzem ATP. Essa condição nos remete a uma outra organela que também produz energia e que já foi assunto aqui no nosso canal, a mitocôndria. Por isso, essa próxima sessão será dedicada a ressaltar as diferenças e semelhanças entre essas duas organelas. Iniciando agora pelas semelhanças entre as duas organelas, podemos citar a presença de duas membranas, embora sem formação de quistas nos hidrogenossomos. Ambos produzem ATP para a célula, sendo ainda a principal fonte de energia, embora com vias metabólicas distintas. Presença de cardiolipina em ambas as organelas, que é aquele fosfoglicerídeo duplo típico da membrana interna das mitocôndrias. Tanto a mitocôndria quanto o hidrogenossomo sequestram cálcio citoplasmático quando esse íon se encontra em excesso. A presença de um transportador de adenina nucleotídeo, trocando ADP por ATP. E por último, ambos possuem idêntica biogênese, a qual terá uma seção reservada ainda nesta videoaula. Agora vamos às diferenças. A ausência de material genético nos hidrogenossomos. A ausência de bomba de prótons tipo ATP sintase nos hidrogenossomos, que é uma característica marcante das mitocôndrias e essencial na síntese de ATP. Presença de enzimas típicas de bactérias, como a hidrogenase e a ferridoxina oxorredutase, as quais não estão presentes nas mitocôndrias. A ausência de enzimas do ciclo de Krebs nos hidrogenossomos. A ausência de citocromos também nos hidrogenossomos. E insensibilidade dos hidrogenossomos a venenos metabólicos que afetam as mitocôndrias, como cianeto e rotenona. Além disso, assim como mitocôndrias e peroxissomos, os hidrogenossomos também possuem algumas de suas proteínas sintetizadas em poliribossomos livres, liberadas no citoplasma e então translocadas à organela. E detalhe,
As sequências aminoterminais cliváveis que podem servir de direcionamento da proteína ao hidrogenossomo são similares às de mitocôndria, com diferença apenas em seu tamanho, de 8 a 12 aminoácidos em hidrogenossomos, enquanto que em mitocôndrias de mamífero esse número pode variar de 20 a 80 aminoácidos. Bom, agora que conhecemos um pouco sobre as semelhanças e diferenças entre hidrogenossomos e mitocôndrias, vimos em suas diferenças que elas possuem vias metabólicas diferentes. Veremos a seguir como se dá essa via metabólica de produção de energia nos hidrogenossomos. Os hidrogenossomos desempenham função respiratória tanto em condições aeróbicas quanto anaeróbicas, resultando, claro, na formação de ATP. Em condições anaeróbicas, essa organela produz quantidades equimolares de gás carbônico, hidrogênio e acetato a partir do piruvato e consequente formação de ATP. Na presença de oxigênio, o hidrogenossomo produz gás carbônico e acetato, fosforilando o ADP em ATP. Nessa condição, não há formação de hidrogênio molecular e o oxigênio é consumido. Assim como as células eucarióticas, os hidrogenossomos também possuem uma via glicolítica citoplasmática, com produção de piruvato. Ao entrar no hidrogenossomo, o piruvato passa por descarboxilação oxidativa pela ação da enzima piruvato-ferredoxina óxido redutase. Nesta primeira reação, o grupamento acetil se associa à coenzima A, formando o acetil-CoA. Em condições anaeróbicas, seus equivalentes reduzidos, derivados da oxidação do piruvato, são transferidos a prótons pela ação da enzima hidrogenase e a formação de hidrogênio molecular. Já em condições aeróbicas, o oxigênio passa a ser o receptor final, formando H2O. A coenzima A do acetil-CoA é então transferida ao succinato na reação de número 5, formando o succinil-CoA e acetato. O succinil-CoA acaba servindo de substrato para uma fosforilação em nível do substrato, ou seja, fosforila ADP, resultando em ATP. O piruvato pode também ir a malato via carboxilação redutora, ou ainda o inverso, receber malato do citoplasma e utilizá-lo como substrato, quando na presença de NAD. Esse malato passa por descarboxilação oxidativa, resultando em piruvato, o qual servirá de substrato para a reação 1. O NADH é reoxidado provavelmente via redução da ferredoxina durante a reação 3. Entretanto, ainda não se sabe ao certo se o piruvato ou o malato são substratos realmente utilizados pelos hidrogenossomos em células vivas e íntegras, pois os estudos sobre o metabolismo dessas organelas foram feitos em organelas isoladas. Os hidrogenossomos podem se dividir por dois processos, a partição e a segmentação. O processo de partição se inicia pela invaginação da membrana interna e que, consequentemente, acaba dividindo a própria matriz hidrogenossomal em dois compartimentos, como observado nessa imagem. Em seguida, a organela se divide em duas. Já no processo de segmentação, a organela cresce e se torna alongada. Então ocorre uma constrição mediana que leva ao estrangulamento da organela, surgindo dois novos hidrogenossomos. Ambos os processos são idênticos aos observados em mitocôndrias. E com isso nós finalizamos mais uma videoaula, desta vez sobre hidrogenossomos. Aqui está a referência utilizada para esta videoaula. Espero que vocês tenham gostado e que ela contribua para o estudo de vocês. Até a próxima!